Oi, 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 tudo bom, gente querida? Gente boa, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo, que o Espírito de Jesus nos ilumine e abra o nosso entendimento. É tudo que eu quero, é tudo que eu peço, é tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Nós estamos em Mateus 25, mas antes de eu prosseguir, quero lembrar que o algoritmo só entende uma linguagem muito básica, essa de você entrar aí, se não é inscrito, inscrever-se, apertar o sininho e botar o seu like. De 8 em 8 minutos isso deve aparecer na sua frente, só para quem for entrando e se lembrando. E se você tiver amigos que porventura comentem em qualquer espaço de comentário, diga, vá e se inscreva, caso você não seja inscrito ainda no canal Caio Fábio. Então estamos em Mateus 25 e na parábola escatológica dos que dormem, dos que não vigiam. E Jesus usou aqui a imagem de 10 virgens. É uma imagem, é uma arquetipia extremamente do Oriente Médio, antigo, de 2000 anos atrás, mas no Oriente Médio, em alguns países, ainda é possível, mesmo nos dias de hoje, alguém ter o seu próprio harém, ou ter uma quantidade de esposas que ele escolhe a dedo, preferencialmente, de acordo com a cultura e com a religião, virgens, sexualmente falando. E é o que Jesus faz aqui, é contar uma história que todo mundo entendia. E é uma expectação que todo mundo compreendia. Essa, bem do Oriente Médio, aonde o noivo, naquele patriarcalismo total e absoluto da cultura do Oriente Médio, o noivo tem prerrogativas superiores, absolutamente superiores às da mulher. Hoje você vai a um casamento, quem espera é o noivo. Quem faz esperar muitas vezes é a noiva, que chega, e algumas delas são exageradamente atrasadas. Para quem vai oficiar o casamento, muitas vezes é insuportável. Como eu falei ontem, essas esperas. Mas na nossa cultura, isso está invertido em relação ao Oriente Médio contemporâneo e passado. No passado, e aqui 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, era a noiva, ou no caso de ser uma realeza casando e querer e poder e ter legislatura que oficializasse, que validasse um casamento dessa natureza, que era algo pertinente apenas aos que tinham fábulas e fábulas em dinheiro, em poder, em autoridade, em recursos de comando, de poder selecionar 10 meninas virgens para serem suas esposas, e elas é que esperavam a vinda gloriosa desse indivíduo. Então,
não esquecendo que Jesus está falando com os contemporâneos dele. Tudo que ele diz aqui, ele usa imagens, figuras e construções de uma teatralidade ilustrativa de 2000 anos atrás, e do Oriente Médio, e da Palestina especificamente. Não tem nada a ver com o que acontecia em outros lugares do mundo. Havia muitos outros lugares do mundo nos dias de Jesus em que essa descrição aqui já seria algo estranho. Em alguns lugares seria até meio escandaloso. Embora na maior parte das culturas fosse algo completamente natural e aceitável. Mas há uma controvérsia que, nesse caso, não tem nenhum significado porque ela tem apenas a propositura ilustrativa de ajudar-nos a enxergar, a entender o que Jesus está querendo dizer e está dizendo para a gente compreender em qualquer tempo, época, cultura ou geração, fazendo daquilo uma interpretação, não uma tradução literal. Qual é, portanto, a interpretação? Está proposta para os apóstolos, para os discípulos, começando do fato de que entre os discípulos de Jesus há homens e há mulheres. Entre os apóstolos, oficialmente, de acordo com as narrativas dos evangelhos, só tem homens. Embora mais adiante a gente vá percebendo a existência de mulheres com dons e com chamados apostólicos. Especialmente você enxerga isso em Romanos 16, naquela saudação final de Paulo a pessoas dos dias dele, dentre cujas pessoas ele inclui mulheres com características e com dons de apostolado. E ele atribui respeito, autoridade e reverência à consciência do Evangelho que elas carregavam. Algumas dessas pessoas, ele diz, já estavam em Cristo antes de mim. Pois bem, voltando ao nosso texto de Mateus 25, ontem a gente viu como agem os prudentes, porque a grande ênfase nessa mensagem escatológica, nesse pequeno apocalipse do sermão do Monte das Oliveiras, Jesus se concentra mais do que tudo em prudência, fidelidade, vigilância, percepção, olhos abertos, estar apercebido, ser cuidadoso, fechar a porta da casa como um bom pai de família, verificar riscos e perigos, não embarcar em nenhuma notícia que falsifique o anúncio original que nos foi dado pelo noivo. A ênfase é, portanto, em vocês não sabem nem a hora, nem o dia, nem o tempo, nem a época. E não apenas vocês são os que não sabem, anjos e criaturas multidimensionais não sabem, o Filho não sabe, é prerrogativa exclusiva do Pai. Portanto, vigiem, sejam prudentes e fiéis, e tomem cuidado com a grande tentação. E como eu disse ontem e disse na semana passada e na anterior, desde que a gente vem há um mês ou mais falando aqui sobre esse pequeno apocalipse do Monte das Oliveiras, Jesus enfatiza o tempo todo o fato de que, por não sabermos a hora, o dia, o mês, a época, o ano, não sabemos nada. A gente tem sinais que são recorrentes, que vão crescendo na linha do tempo, aumentando o seu espiral, alargando a grandeza e manifestando a globalidade desses fenômenos, até que se tornam gerais e totais
E Jesus também enfatiza isso, pois aquele tempo, aquele dia, aquela hora, há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Então, relembradas as ênfases principais de Jesus, que não são os sinais, são os cuidados que se deve ter. Justamente porque ninguém tem garantias de nada. E a grande tentação, ele disse, seria que por causa do grande lapso, por causa do interregno, por causa desse gap histórico, por causa da demora entre a ida dele e a volta dele, esse ato iria criar um espaçamento psicológico interior, uma relativização de princípios, de significados, de valores e de caráter, iria atingir quase todo mundo, a ponto de ele dizer, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Tão tenebrosos serão esses dias. E aí, eu repito, só no dia de hoje, pela terceira vez, a grande tentação era o hiato. É nessa espera, é nesse tardar do noivo, como a gente lê no verso 5, é na espera que a gente vê nas demais parábolas que Jesus contou anteriormente, preparando para esse tempo, para esse momento do arrendamento da vinha. É outra imagem que Jesus usa. Então, arrendou a sua vinha e se retirou. Como ficou muito tempo fora, e nesse intervalo, os arrendatários, os que se responsabilizaram por cuidar da vinha, ou do campo, ou da fazenda, ou da propriedade, ele usa várias imagens para dizer a mesma coisa, conclui quase sempre do mesmo modo. E em todas essas narrativas aparece a mesma coisa, o hiato, a demora. E é nessa demora que as pessoas mudam. Você note, chamando tudo isso para hoje, para aqui e agora. Quando as pessoas se convertem num tempo bom, como aconteceu comigo há 52 anos, foi um tempo relativamente bom. Um dos melhores tempos, deixa eu dizer a você, da chamada história da igreja no Ocidente. Foi esse tempo no qual eu e muitos outros se converteram no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Houve o primeiro grande evento bancado pelo Billy Graham na Alemanha nos anos 50 para falar sobre a evangelização do planeta, para cujo evento foram pessoas nobres do evangelho, gente linda, meus irmãos que faziam parte da igreja, que eu respeitei, respeito e respeitarei minha vida inteira, feita de gente santa, gente boa, gente pura. Aí depois houve pequenos outros eventos. Aqui mesmo na América Latina houve o CLAD 1, e para cujo evento também meu pai foi e várias outras pessoas foram. Houve entre a Alemanha e um outro evento importante, pequenos eventos regionais, até que chegamos em 1974. E tivemos um dos mais importantes eventos da história da igreja cristã não católica e não ortodoxa grega ou russa ou cópita. Embora tenham havido representantes oficiais de todos esses grupos, mas a convocatória dessa reunião
era para o protestantismo e para o evangelicalismo mundial, incluindo os pentecostais, que ainda eram, na sua liderança mundial, ainda eram, em 1974, pessoas sóbrias, dentre as quais o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, que foi aqui do Brasil, juntamente com vários outros amigos queridos pastores. Alguns já partiram para o Senhor, outros ainda estão vivos, muito idosos. Praticamente ninguém mais restou daquela época, só os que estiveram ali sendo ainda muito jovens. Os que hoje já idosos ainda estão entre nós, mas foram testemunhas oculares de Lausanne. Foi onde se elaborou uma proposta de missão integral da igreja. A igreja deveria anunciar as boas novas, que não eram 4 leizinhas espirituais, era a pregação do Evangelho da Graça, conforme a gente vê anunciado por Jesus e replicado pelos apóstolos, e o compromisso que Jesus mandou que tivéssemos, e que os apóstolos nos lembraram que tivéssemos, ou seja, que não nos esquecêssemos jamais dos pobres. Porque a mensagem e a pregação do Evangelho ganhavam concreção, praticidade, verificabilidade e coerência quando elas chegavam e atingiam o pobre, o carente, o necessitado, o aflito, o desgarrado, o perdido de si mesmo e da vida. Ou seja, a ênfase vinha naquelas pautas de Jesus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Livros e livros foram produzidos sob essa temática. Isso deu uma melhorada na consciência, pelo menos de boa parte da liderança cristã no planeta. Isso também já tinha encontrado uma igreja católica um pouquinho melhor. Depois do Papa João XXIII, depois do Concílio Vaticano II, que teve influência sobre o que aconteceu no meio evangélico em Lausanne, em 1974. E houve desenvolvimento, evolução. Eu já era convertido, já pregava o evangelho nesse tempo. Mas eu fui profundamente impactado pela validação do que a gente já fazia. Porque nós já fazíamos naturalmente isso por causa do evangelho. Pura e simplesmente em razão de que Jesus tinha ensinado. Eu lia o Novo Testamento, meu pai lia o Novo Testamento, a gente sabia o que é que Jesus esperava das práticas de servos dele e de uma comunidade de fé, como era o caso da gente liderando comunidade de fé na nossa cidade natal, em Manaus. Nós sabíamos. Quando Lausanne veio com aquela elaboração da missão integral da igreja, para nós foi uma grande satisfação. Logo depois daquilo houve o CLAD 2, e eu estava lá, com René Padilha, Samuel Escobar, Pedro Arana, pessoas de fora daqui, Norberto Saraco, vários outros, e aqui do Brasil também uma quantidade enorme de amigos, companheiros da caminhada. Estávamos lá, o Manfred Grelet, o Robson Cavalcante, o Valdir Steuernagel, o Dieter Breppel, o Keio Iwasa, que já está com Jesus, o Noé Stanley, que já está com Jesus, e vários outros amigos. A Neuza Itioca, que naquele tempo ainda era crente, e hoje partiu para a eternidade já. Havia outras pessoas assim, e tinham representação significativa no que de sério que tentava fazer no Brasil. Era gente fiel e gente prudente.
Então, quando você, eu dizia, se converte numa geração assim, é uma bênção. No meu caso, eu ainda tinha um pai assim, fiel e prudente. E tínhamos o reverendo Antônio Elias, que foi nosso predecessor em Cristo Jesus, nos precedeu no ensino do Evangelho da graça de Deus, com toda a bondade humana e riqueza de graça. Que bênção foi tê-lo tido perto ao lado, e como ele, várias outras pessoas da melhor índole do Evangelho possível. Então, você aprender a ser fiel e prudente num ambiente desse é natural. E a tentação não existe praticamente, porque eram pessoas que já estavam aqui na espera há 2000 anos, mantendo a fidelidade e a prudência. Como Lutero tinha ensinado, vivo como se Cristo tivesse, a cruz tivesse levantado ontem, Cristo tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse era o espírito existencial. E não havia tentação em relação à espera. Todo mundo se convertia com aquela paixão de que pode ser hoje. Ninguém sabe quando será, mas todo mundo que cria que seria. Isso não tinha a ver com data, mês e época, tinha a ver com a certeza de que mesmo não sabendo, não saber não importava, porque o que importava era saber que mesmo não sabendo, ele viria conosco, sabendo ou não quando ele viesse, mas viria e viria sim. E todos que criam nele, criam que ele viria, embora ele não tenha dito para ninguém quando seria. Isso criou um outro espírito, de uma outra geração, de gente sensata, de virgens prudentes, vigilantes, até que depois de 1977 começou a haver uma alteração. Chegou aqui, já estava nos Estados Unidos. Aí nós entramos ainda bem na década de 80, mas 10 anos depois, em 87, foi quando aqui no Brasil, a pastora Valnice marcou pela primeira vez a data da volta de Jesus. E seria no ano seguinte, em 88, quando o Estado sionista de Israel faria 40 anos, cumprir-se uma geração bíblica, que é uma outra predeterminação de natureza pentecostal, é um arbítrio, é uma cunha enfiada aqui que tem que ser crida como parte de um pacote, de um combo. E isso gerou frustração em muita gente quando 88 chegou e não deu em nada. E aí, com outras remarcações que não deram em nada, a conclusão, veio logo depois a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, e com essas duas teologias veio o cinismo. Porque agora ninguém mais cuidava de olhar para cima, erguer os olhos e olhar e esperar o Salvador dos céus. Todo mundo passou a olhar aqui, ó, aqui, nessa linha do tempo, no horizonte de dinheiro, propriedade, graça, não, acesso, poder político, controle, domínio, influência, autoridade terrena. Houve uma troca e não demorou. Dos olhos aos céus, fixados aonde estávamos esperando o Senhor, em menos de uma década, o olhar da sublimidade tinha sido trocado pelo horizonte imediato de eventos, de possibilidades, de moveres, de profecias, de riquezas, de promessas, de vantagem,
e da bênção do poder político, da influência, posicionando você numa das 7 colinas de Roma ou da Babilônia apocalíptica. Eles desistiram de esperar a salvação dos céus e se concentraram na expectativa da produção da sua própria salvação na terra, com as suas próprias autoindulgências, com a busca dos seus poderes imediatos, que é o que você vê sendo glorificado para todo lado. E uma pessoa como eu, num mundo como esse, numa igreja como essa, é herege, é apóstata, é o ente polêmico, é o contraditório, é o Satanás das opiniões gerais de uma igreja corrompida pelo diabo. Você, claro, está me entendendo. Só não está me entendendo se não quiser me compreender, mas vocês todos estão me entendendo. Então, a grande tentação sempre foi essa espera. Desde sempre. Foi por causa da espera que, por exemplo, no 4º século, Constantino entrou, mas entrou como faca quente da manteiga derretida. Fácil, fácil, tomou tudo. Foi porque depois de 3 séculos e meio quase, já havia um acumulado de frustração no coração dos discípulos de Jesus e havia um cansaço também por perseguições romanas contra eles. Quando chega um imperador que diz: agora, olha, eu estou do lado de vocês e vou dar tudo o que vocês quiserem, tudo isso, e mostrou o Império Romano inteiro, vos darei, se prostrados me reconhecerem, me validarem como seu imperador. E foi muito mais além, porque a igreja chegou a chamar a Constantino de o 13º apóstolo de Cristo Jesus. Foi o hiato que já causou isso no 4º século. Dali para frente, os servos foram se tornando todos maus, como aqui em cima a gente lê no verso 48. Aquele servo sendo mau por causa da tentação da espera, da demora, sendo ele mau, ele disse: eu vou esperar o quê? Ele não vem para pegar o que é dele. Se ele não vem para o que é dele, o que era dele agora é meu. Igualzinho os arredatários da vinha, do campo, da fazenda, foi a mesma lógica. Ele está demorando a voltar. Um dia isso foi tudo dele, mas como ele não voltou e demorou demais a voltar, agora é tudo meu. A mesma coisa aqui com o servo mau. Consigo mesmo ele considerou, ele está demorando demais, então isso é meu. Aí mudou o comportamento porque ele já era mau. Como eu gastei um tempo aqui dizendo, tem gente que eu vi começar muito bem e terminar muito mal, porque já eram tendentes à maldade. Quando o indivíduo já tem essa tendência, mas ele vive no meio de gente muito santa, boa, limpa e justa, ele não tem espaço, ele é forçado praticamente pela bondade coletiva a seguir numa linha reta do Evangelho. Mas quando ele vem num tempo frouxo, e tem essa demora, e tudo está cercado de relatividade, ele começa a conversar com ele mesmo e chega a uma conclusão egótica. Se é dele e ele não vem buscar o que é seu e está demorando tanto, sei lá se ainda vem, ou se fui eu que entendi mal, mas entendendo bem ou mal, agora tudo é meu. Quando ele quiser, ele chega e que tome conta do que ele quiser tomar. Agora, enquanto ele não chegar, quem vai usufruir sou eu. E se alguém objetar, ele espanca, como espancava aqui os companheiros. Se alguém protestar, eu esmago, porque agora tudo passa a ser meu. A comida, a bebida, o dinheiro, as propriedades, a riqueza, tudo
tudo que eu peço em nome de Deus é meu. Meu sobrenome virou Deus e a maldade assim se manifesta. E ela é tão óbvia o tempo todo. Foi assim no Velho Testamento, foi assim que fizeram com Jesus e o mataram, foi assim nos dias dos apóstolos, foi assim o tempo todo, ficou institucionalizadamente assim do quarto século para cá, e a gente viu oscilações. Eu cheguei ao ponto de dizer que o tempo da minha conversão foi um tempo extraordinariamente precioso, porque a gente teve uns 25, 30 anos, talvez, no máximo 40 anos, de uma média de razoabilidade ponderada e de fidelidade e de prudência e de ensino e de temor e tremor diante da revelação do amor de Deus, que nos favoreceu, promovendo e provendo uma das gerações mais maravilhosas da história, que foi a que nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, alguns no início da Primeira Guerra Mundial, e viveram até o final do século XX, com os quais eu tive a melhor amizade. E foi um dos melhores tempos. Só não verifica isso quem não compara para trás e quem não olha com clareza e enxerga para frente, e muito menos enxerga o hoje, onde está tudo estragado e devastado e apostatado por causa da tentação do tardou o noivo. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Cansa mesmo. Como eu já disse ontem, só repito rapidamente agora, cansa a todos. Ontem eu falei que durante o curso desses 52 anos de pregação, houve umas 5 vezes na vida em que eu fiquei mais ou menos uma meia hora fazendo perguntas sobre se ele não estava demorando. Eu disse ontem e vou repetir hoje, não foi 1 hora, nem 2 horas, nem um dia inteiro, nem um ano todo. No máximo alguns minutos, porque o meu coração nunca sofreu. E isso é uma bênção divina maravilhosa, mas eu nunca sofri dessas expectações. Eu me soube garantido por Jesus. Seja ele vindo para mim, seja eu indo para ele, tanto faz, para mim é uma coisa só. O que importa é estar com ele e saber que ele habita em mim. Porque ele habita em mim, eu já estou resolvido. E porque eu estou indo na direção dele, eu já estou resolvido. E se antes de eu ir na direção dele, ele vier na minha, no espaço-tempo, está tudo resolvido também. Eu não tenho o que perder, portanto, eu não tenho o que perguntar. E sou eu, com a paz que eu tenho. Mas eu conheço. E com o passar do tempo, o indivíduo se converte, fica apaixonado, todas as noivas estão de olhos abertos, cheias de louvor, de adoração, de carinho. Meu Deus, Jesus, eu encontrei, que coisa linda. Os anos vão passando, aí o cara começa a estudar teologia, aí começa a estudar as várias linhas de escatologia, aí aprende uma eclesiologia nova, uma igreja com propósitos, que evolui para uma igreja com alvos de grandeza, que vai se configurar como uma igreja que se torna grande. O objetivo é se tornar mega, ter o máximo de recursos possível para que se justifique o estilo que se queira empregar e manifestar pela liderança daquela igreja. Como começou tudo assim, bem devagar, até que de repente chega a hora da loucura geral. Quando o disfarce da sandice dá lugar à insanidade rasgada e absoluta, e aí o cara fica mal mesmo, ou então assume que se ele não veio pegar o que é dele, o que era dele agora é meu.
ou pelo cansaço, todo mundo dorme. É um dos cenários que Jesus cria agora aqui. É o sono, é o desânimo, é o desinteresse, é a desesperança, é a falta de olhar perspectivo, é a perda da exultação da esperança, é a não empolgação mais com erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Quando essas coisas começarem a se manifestar, aí você espera, mas o fim não será logo, mas o fim não será logo, mas o fim não será logo. Não será ainda, haverá ainda outro tempo, e outro tempo, e outro tempo, e outro tempo, e mais gravidades, e mais gravosidades. Ou o indivíduo vai e se torna mal, ou alguns não aguentam. Por isso aqueles dias serão abreviados, porque senão ninguém suportaria. Mas mesmo com todas as graças e manifestações do Espírito Santo durante a espera, durante o hiato, todavia, Jesus disse que chega uma hora, chega um momento em que a alma humana cansa. E aí vem essa sonolência da desesperança. Aí parece que a vida toda vai ficando noite. E ele tarda em vir ter conosco e nos deixa como lá em João 6, os apóstolos ficaram naquele barco. Leia João 6. Já se fazia tarde, diz lá, e Jesus não vinha ter com eles no escuro. Já se fazia escuro e Jesus não vinha. E os ventos eram contrários, as ondas, tudo era contrário. E o barco não saía do lugar, estava a ponto de sossobrar. O coração deles entrou em desmaio. E Jesus não vem. Aí quando Jesus aparece na escuridão da noite, ainda é confundido com um fantasma. Começam a maioria já não reconhecerem mais nem a sua voz. Mesmo quando ele diz, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Ainda tem quem diga, se és tu mesmo, manda eu ir andando sobre as águas te encontrar. Me dá uma prova. Porque até a familiaridade da voz dele, dos atos dele, dos modos dele, de tudo dele, chegar daquele jeito, para qualquer um seria uma anomalia, mas para ele, depois de tudo que os apóstolos tinham visto ser, fazer e realizar, deveria ser normal, mas não era. Eles tinham perdido todas as expectativas e todas as leituras e toda a eficiência cognitiva em relação a interpretarem Jesus corretamente na noite escura do tempo e da história. Porque o noivo tardava, todas as noivas foram tomadas de sono e adormeceram. Eu faço parte, você também, de uma geração de gente que está dormindo. A grande maioria dos que deveriam estar acordados, apercebidos, vigilantes, não estão percebendo as consequências do tempo da espera. As consequências da orgia, as consequências da embriaguez, as consequências do consumismo, do materialismo, da busca visceral e apaixonada pelos empoderamentos variados, e não perceberam como isso vai matando o fogo do espírito, a chama da alma. Chega a um ponto em que todo mundo está acordadamente funcional. Preste atenção no que eu estou dizendo. Todo mundo está acordadamente funcional, mas é só funcionalmente.
Jesus chama essa geração de mortos, sepultando os seus próprios mortos. São funcionais, levantam para trabalhar e sabem ganhar dinheiro, e se ocupam no máximo das coisas desta vida. Mas como Paulo disse em 1 Coríntios 15, por perderem a esperança na ressurreição, na volta do Senhor, na transcendência, na sobrenaturalidade, na habitação do Espírito no coração, por perderem toda essa vivacidade espiritual, que é o grande legado de vitória que a gente recebe para aguentar e suportar todas as coisas e permanecer inabalável, a maioria dorme. A maioria cansa, desiste. Eu já vi muita gente que não ficou má, mas ficou dormente. Cheio de gente dormente, gente boa, gente santa, mas que ficou dormente, que perdeu a sensibilidade. A gente que começa a dizer, Caio, não é tanto assim não. Não precisa tanto. Não precisa essa santidade, não precisa esse compromisso todo, não precisa essa raiz tão profunda, não precisa a manutenção dessa efervescência de graça apaixonada no coração, pelo amor de Deus. Jesus também tem que se tocar e vir pegar o que é dele. Do contrário, não há quem aguente. E tem muita gente que não é capaz de falar isso, mas é assim mesmo que pensa. E é assim mesmo que vive, e reage, e se manifesta. Porque todos praticamente adormeceram. Como Paulo, já escrevendo aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que ele escreveu, é a primeira carta do Novo, o primeiro texto do Novo Testamento, é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda também. São textos dos mais antigos do Novo Testamento. Muito mais antigos do que os evangelhos, do que isso tudo. E é onde Paulo fala e usa essa analogia da virgem que dorme. Ele diz, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos do sono, nós somos dos que acordam e vivem acordados. Nós não somos dos que desmaiam e desfalecem, nós somos dos que se mantêm atentos. Cuidado, porque a noite está chegando para muitos de vocês que estão desanimando, e isso não tinha nem virado ainda o primeiro século. Ainda se estava no século da ressurreição histórica de Jesus, e Paulo já escreve dizendo, olha o que está acontecendo. Porque todas as gerações tiveram a recrudescência de todas essas parábolas, outra vez, outra vez, e outra vez, e outra vez. Elas são recorrentes e crescentes e vão se tornando cada vez mais dilatadas, mais globalizadas, mais generalizadas. E nos nossos dias elas atingiram extensão, comprimento e alcance em todos os níveis como nunca antes. Por causa da tecnologia, por causa do apequenamento planetário, por causa das comunicações instantâneas, por causa do fato de que qualquer idiota é dono de uma televisão na mão dele para falar as maiores barbaridades. Aí tem uma audiência enorme de idiotas que dão toda a ênfase para divulgar aquelas idiotices, de modo que quanto mais loucura, quanto mais insanidade, quanto mais burrices e mais burros, quanto mais alienação, mais alienados, de modo que isso tudo só cresce para ficar pior. E o sono, quase inacordável.
Você sacode, 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 mas as pessoas não despertam, não acordam. Adormeceram todos. Será que você tem a coragem de enxergar e de admitir que o que você chama hoje de fé é um estado de sono alfa? Você não está, eventualmente, naquele sono REM profundo, que é quase uma morte. Mas a grande maioria dos que não estão em sono em estado REM, em estado profundo, estão, no entanto, vivendo um sono em estado alfa. Não chegam a estar acordados e não estão completa e profundamente adormecidos, mas perderam a vigilância. Perderam o discernimento, perderam a atenção a uma mortalha, a uma membrana, a uma camada. No melhor cenário dos que estão adormecidos em sono alfa, porque tem gente em sono profundo, e tem até aqueles que entraram já em catatonia inacordável, indespertável. Mas esses que adormeceram, sendo gente boa, todavia perderam muito discernimento. Eu vejo muita gente boa que eu sei que em estados de lucidez total, como no passado, não cairiam em determinadas idiotices, quando eu vejo o cara tá lá dentro do buraco. Dizendo, rapaz, eu dei um mole e caí aqui, me puxa daqui, por favor, e você vai e tira. Mas perplexo, como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu, depois de saber tanto, depois de ter ouvido tanto, depois de ter entendido tanto, ter caído nesse estado de sonolência alfa. Todos adormeceram. O problema é que à meia-noite o noivo vai aparecer. Só que ninguém sabe quando é essa meia-noite. Essa é uma noite longa, é uma noite finlandesa, é uma noite na Groenlândia, é uma noite na Noruega, é uma noite, de fato, de uma Iceland, é uma noite em Reykjavik. Aquelas noites que duram meses. E o mundo está vivendo noites imensas, profundas, de treva, de escuridão, onde você procura alguém que ainda veja alguma coisa, mas mesmo quem via está em estado de adormecimento, está em sono alfa, está em numbness, está com aquela dormência espiritual, perdeu muito da sensibilidade original. E tanto mais quanto o noivo vá tardando, mais profundo esse sono vai se manifestando. E aí eu pergunto a você outra vez, dá para você perceber ainda, nesse estado de sonolência em que você está, de cansaço, de semidesistência, de desenergização, de perda de musculatura espiritual total, de envelhecimento das suas esperanças, numa incapacidade de se levantar contra
a demora e ser capaz de esperar contra a esperança. Como se diz que foi a esperança de fé de Abraão que, contra tudo e todas as evidências, creu que a promessa de Deus haveria de se materializar. Mesmo que ele próprio, já não tivesse mais a menor condição de ser o condutor humano da promessa e nem a mulher dele, mas ele cria num milagre. A promessa virá, a promessa vai se cumprir. Me responda. Você entrou nesse estado de sono, de cansaço? Eu vejo aqui a quantidade de gente que ama ouvir o que eu estou dizendo. Que me ama e me ama ouvir, ensinar o Evangelho. Mas os seus corações não são mais como eram há anos atrás, onde essa palavra os acenderia o ano inteiro em chama de esperança vigorosa. E hoje, talvez no fim do dia, eles já tenham esquecido, porque tem uma dormência crescente. O problema, minha gente, é que a meia-noite vai chegar. E ninguém sabe quando esse sino vai badalar. Mas, diz o verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Ouviu-se um grito. Essa volta de Jesus não vai ser marcada por profecias, por anúncios, por previsões, por textos escatológicos, por predições, por profetas e profetisas. Não! Nem os anjos sabem, nem o filho sabe. Quem é o profetinha canalha que diz que sabe? Quem é que tem essa ousadia satânica de dizer que sabe? Quem diz que sabe vai ser apanhado no laço da meia-noite. Quem diz que sabe vai ser apanhado no laço da meia-noite. Viu, Clarinha? Se anjos não sabem, e o filho não sabe, se ninguém sabe aquele dia, aquela hora, aquele tempo e aquela época, em nenhuma dimensão, nem nos céus, nem na terra, aquele dia não virá com anúncios proféticos, nem com textos escatológicos, nem com prenúncios, nem com reuniões sobre os montes para se esperar antecipadamente a volta dele, não. Conforme Jesus disse, que ninguém saberia, aquele dia que ninguém sabe, aquela hora que ninguém conhece, aquele tempo e época que ninguém discerne, vai ser anunciado, conforme Jesus disse, com um grito. Um grito. Um grito. Eis o noivo. Eis o noivo. Para ir ao seu encontro. Vão encontrá-lo. Já. É agora. É assim que será, porque é assim que Jesus diz que o será. Eis o noivo, é o grito. Ouviu-se um grito. E quando Jesus escolhe minuciosamente essa expressão, e é uma das raras vezes em que Jesus usa a palavra grito, a gente ouve alusões a grito em Mateus 12, ele não gritará, nem se ouvirá na praça a sua voz. No mais, você não encontra a expressão de grito. No máximo, você ouve, então Jesus disse em alta voz.
Grito é uma expressão rara. E Jesus aguarda minuciosamente para essa declaração escatológica. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Aí é aquela coisa de Jesus já ter dito para nós: um será tomado, deixado o outro, dois estarão no campo, um é levado, o outro não é. É súbito, é não abrir e fechar de olhos, é assim, ó. Tem que estar acordado, ou tem que estar vigilante, ou mesmo que você durma, tem que ter azeite de reserva. Porque nessa espera, a nossa lâmpada existencial, espiritual, pode apagar. Como Paulo diz para Timóteo: reacende o dom do Espírito que há em ti. A lâmpada pode apagar. Pode ir mirrando, esvaindo. É ele que chega de vez em quando e não deixa o pavio que fumega apagar de vez. Ele reacende aqui e ali. Senão nenhum de nós sobreviveria. Porque com o passar do tempo da história, todo mundo vai adormecer. Os que não caírem em sono profundo, ou em catatonia, ou em inacordabilidade, na melhor das hipóteses, ficarão naquele sono de alfa. Não estão completamente acordados e não estão profundamente dormindo. Podem ser despertados mais rapidamente, mas ninguém deve brincar com a sua própria natureza nem com a sua própria condição, porque todos adormeceram. Então se levantaram todas aquelas virgens. Quando o grito foi ouvido: eis o noivo, segui-o! Todas se levantaram. Umas estavam mais prontas e prepararam as suas lâmpadas. Onde estão as lâmpadas? Teve gente que tinha dormido segurando a lâmpada, outros são mais relaxados. Onde é que foi mesmo que eu deixei a minha lâmpada, hein? Me ajuda, por favor, onde foi que eu botei a minha lâmpada? Aí quando acham a lâmpada, querem acendê-la, mas não adianta, não tem mais nem pavio. Queimou tudo. Não tem mais azeite. Não dá para acender. Não tem combustível. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as tolas, as insensatas, as mentalmente desguarnecidas, as não vigilantes, as distraídas, as preocupadas com outras coisas, as que não levaram esse compromisso tão a sério, vão pagar um preço incomparável. As nécias disseram às prudentes: